Bom, na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro fez exatamente o que a Constituição manda toda vez que abre uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Tem aí a vaga do nosso Celso de Mello, que fica no STF até agora. Tem mais 13 dias, 11 dias, 9 dias, sei lá, ele sai dia 13. Quanto que dá? 8 dias. 8 dias. Ele sai daqui 8 dias. E aí o Bolsonaro indicou o candidato dele. Temer fez isso uma vez só. Ficou pouco tempo no governo, indicou Alexandre de Moraes. Fernando Henrique fez 3. A Dilma fez 5. O Lula fez 8. 8. Bom, a Constituição diz o quê? O presidente pode indicar quem bem quiser, desde que seja brasileiro nato, tenha entre 35 e 65 anos, conduta ilibada e notável saber jurídico. O desembargador Cássio Nunes é brasileiro nato, nasceu em Teresina, tem 48 anos, a não ser que seja gato do futebol. Opa! Você descobre que ele tem 34 anos, não, tem 48 anos, ele nasceu em 72. E conduta ilibada é fácil de conferir, né? Não apareceu, eu duvido que vai aparecer qualquer coisa que desabone o nosso Cássio Nunes. Aliás, a gente comentou aqui, né? Depois do vexame da indicação de um ministro da Educação que não tinha doutorado, que dizia ter nem pós-doutorado, é muito provável que o general Augusto Heleno chamou a BIM e falou, olha, eu quero tudo checado, quero saber até se ele fez obturação. Quantas? Já devem saber quantas obturações ele fez, tem ponte, se não tem, se tem implante, nós vamos, tudo ele já sabe. Mas e o tal do notável saber jurídico? Eu estava pensando sobre isso no final de semana, falei, como é que fica o notável saber jurídico? Como é que você identifica o notável saber jurídico de alguém? Qual é a diferença entre o notável saber jurídico e o saber jurídico? É ver quantos artigos o sujeito escreveu? Não. É perguntar para ele quantos artigos tem o Código Civil? Quantos artigos tem o Código Civil? Que artigo o Código Penal diz que é o crime de quem tira a vida do outro? Que pena que pode ser aplicada? É ter escrito livros? Quantos livros? Não, até 2 livros é saber. De 3 para frente é notável saber. 12 livros é notável saber, nossa, notório. A partir de quantos livros o sujeito passa a ser notável? Né? Os artigos em revista especializada. Quantos ele tem que escrever? 4? 40? 400? Tem que ter dado aula em universidade estrangeira. Aí tem notável saber jurídico. Não. Ele tem que ser conhecido porque dá entrevista para a imprensa. Ah, então tem que ser conhecido. Então, é notável conhecimento. Não, ele tem que ser figurinha fácil do Rio e de São Paulo. Tem que ser amigo dos advogados. Tem que ser fonte do jornalista. Qual é o critério para você definir o que é notável saber? E veja, como você identifica o notável saber? Porque, conforme o critério de notável saber, se é domínio dos códigos, etc., talvez a gente ganhe mais colocando no Supremo um desses programas sofisticados de computador, liga um no-break, aí a gente vai ter todas as respostas certas e ainda ele vai produzir 24 horas por dia, porque não para. Então, é óbvio que um magistrado experiente como Cássio Nunes tem o conhecimento jurídico suficiente para ser ministro do Supremo. Se ele estaria no top 10 dos juristas da história do Supremo, eu não sei dizer. Talvez não. Mas quantos dos colegas dele lá entrariam numa lista dos top 10 da história do Supremo Tribunal Federal? Né? Tem gente que entende que por ele ser parte do Tribunal Regional Federal, ele tem mais, ou tem uma formação mais versátil do que muitos que estão ali. Também não vale comparar o Cássio Nunes de hoje com o Celso Mello de hoje, né? O Celso Mello de hoje ficou 30 anos lá dentro. Quanto que ele aprendeu lá dentro? Tem que comparar o que ele sabe com o que todos eles sabiam na data que tomaram posse. Será que ele vai fazer feio? Será que o Dias Toffoli sabia mais do que ele sabe na data em que tomou posse? Hoje provavelmente sabe. Presidiu o Supremo, passou anos lá. De forma que eu não acho que o notável saber, uma discussão que muitos senadores, sem saber algum, sem notável saber algum, só notórios, eles não têm muito o que discutir sobre o Cássio Nunes. Então acho que não é essa a nossa fonte de preocupação. O que deve ser a nossa fonte de preocupação
é se o Senado vai fazer a sua parte e sabatinar de verdade o desembargador Cássio Nunes. E tem que sabatinar o Senado um monte de cargo, né? Sabatina embaixador, integrante de agência reguladora, ministro de Tribunal Superior. Mas é tudo feito de qualquer jeito. O futuro decano, a partir da semana que vem, temos um novo decano, Marco Aurélio Mello. Ele lembrou, numa entrevista que deu em 2016 à Fundação Getúlio Vargas do Rio, quando lhe perguntaram sobre a sabatina, como é que foi a sabatina? Ele falou assim, decepcionante. Eu disse, mas como assim? Ele falou, eu me preparei. Aí quando eu cheguei à Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o presidente apressava na formulação das perguntas os colegas porque teria uma sessão do Congresso na sequência. Ou seja, eles estavam decidindo quem se sentaria numa das 11 cadeiras mais importantes do Poder Judiciário, onde ele está há mais de 30 anos. Há 30 anos, ele é de 90 lá, e vai ficar mais 8 meses até junho do ano que vem. E eles trataram com desprezo a figura do Marco Aurélio lá. E aprovaram por 50-3. Como assim aprovaram por 50-3? Não perguntaram nada. Foi um pouco diferente com o Fachin, foi um pouco diferente com o Alexandre de Moraes, que ficaram respondendo perguntas por mais de 10 horas. Mas o Luiz Fux, atual presidente, não ficou 4 horas respondendo pergunta. A sabatina do Ricardo Lewandowski não levou 2 horas e meia. A da Carmen Lúcia levou pouco mais de 2 horas. 2 horas! E eles avaliaram o notável saber, o notável não sabe nem o horóscopo deles. Nos Estados Unidos, a sabatina leva dias. A da Sônia Sotomayor, que foi indicada pelo Barack Obama em 2009, levou 4 dias. Fizeram 600 perguntas para ela no Senado. Pegaram 230 decisões dela, porque ela era da Corte de Apelação, e compararam com o que a Suprema Corte fez com aquelas que foram parar na Suprema Corte. Só houve mudança em decisões dela em 11. Fizeram esse trabalho. Então passaram a mergulhar na cabeça dela para ver como ela enxerga o mundo. Ninguém faz isso aqui. Né? Voltando ao caso do Marco Aurélio, a quem se perguntou quase nada. Colocaram para dentro do Supremo uma pessoa que, em 1993, ele entrou em 90, suspenderia a revisão constitucional em curso. Em 96, interromperia a discussão da reforma da Previdência, 2 coisas que estavam em curso no Senado. Mandou prender, aliás, mandou afastar o presidente do Senado. Houve uma certa indignação do Congresso quando isso aconteceu. Que absurdo, a intromissão do Supremo nos assuntos do Poder Legislativo. Mas qual o direito a tomar sustinho que suas excelências senadores têm se ninguém se aprofundou com ele, explorando, por exemplo, a visão que ele tem de separação dos poderes e a interferência do STF sobre o Legislativo? Ninguém perguntou. Então, o Marco Aurélio defendeu o plebiscito para a emenda constitucional da reeleição. Que diabos ele tem que falar sobre isso com o ministro do Supremo? Não tem nada a ver com isso. Quando teve a emenda da reeleição, ele saiu dando palpite. Defendeu um referendo, um plebiscito. Uma opinião sem qualquer sentido para um integrante do Poder Judiciário. Mas perguntaram para ele em que circunstância o ministro do STF deve palpitar, em que circunstância deve se calar? Não! Então, por que a gente fica espantado? Por que quando a gente elege o presidente da República, um senador, a gente não se dá conta de que eles vão colocar lá um ministro do Supremo, para depois a gente falar mal do ministro do Supremo? Não faz sentido. O Marco Aurélio, como ministro do STF, virou depois, né, ministro do TSE, presidente do TSE. Ele chegou a condenar a divulgação de pesquisa eleitoral. Alguém tocou nesse assunto com ele? Não. Por quê? Porque, não sei, porque não é importante. Afinal, é apenas o ministro do Supremo Tribunal Federal. Será que esses temas não deveriam ter sido explorados na sabatina para saber o que pensava o primo do presidente que o indicava? Porque ele era primo do Fernando Collor de Mello. De forma que a gente não deve perder tempo com esse tal de notável conhecimento jurídico, notável saber jurídico. O Supremo Tribunal Federal é um tribunal que faz a interpretação política da Constituição. Não é um cargo técnico, cujos conhecimentos podem ser medidos como se fosse um vestibular. É uma oportunidade para aferir várias coisas. Por exemplo, no caso do Cássio Nunes, pega a produção dele como magistrado, vê se tem coerência nas decisões que ele toma,
Se independente do nome que aparece na capa do processo, ele decide sempre da mesma forma, ou se os seus votos mudam ao sabor das partes. Isso é um levantamento essencial. No caso da juíza Sônia Sotomayor, que eu já citei aqui, o Senado analisou 800 decisões dela como magistrado. Nós vamos fazer isso no Senado com o Cássio Nunes? 80 decisões, 8 decisões. Nós vamos confrontá-lo com situações que ele vai viver e que o Senado pode tentar desvendar. Por exemplo, de que forma e em que circunstância ele acha que o Poder Judiciário deve interferir nas decisões do Poder Legislativo e no Poder Executivo. Ah, eu não posso falar porque isso vai ser tema de julgamento. Vai o caramba, tem que falar. Não quer falar, reprova o cara. Não é como ele vai votar num caso concreto. É para evitar coisas como o do Marco Aurélio. Ou para confirmar o Marco Aurélio e depois não reclamar, ou para dizer desculpa, o senhor não vai para o Supremo, que o senhor é a favor de intervir. Ah, não, então o senhor mentiu na sabatina. O senhor disse que era contra a intervenção e está agora afastando o presidente do Senado, interrompendo a revisão constitucional. Que diabo é isso? Durante 4 anos, o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo, manteve o auxílio moradia de R$ 4.300 para a magistratura com base numa liminar. 4 anos com uma liminar. Só revogou a liminar depois de um toma lá da cá, um aumento de salário para toda a juizada. Senhor Cássio Nunes, aquele que quer ser o novo ministro do Supremo, o que o senhor acha desse tipo de troca? O que o senhor acha de liminares que duram anos? Pedido de vistas. Tem pedido de vistas que um juiz faz, um ministro faz, e que demora um tempão para devolver. O que o senhor acha disso? Duração do voto, que é coisa mais insuportável do que um voto que dura 4 horas. O senhor Celso de Mello, por exemplo, que se especializou em dar votos intermináveis. É razoável um acórdão do Supremo, que é o resumo da decisão, com mais de 600 páginas? Como é que você orienta a sociedade com um acórdão de 600 páginas? Como pode um ministro levar o voto por escrito num plenário que é feito para debater? O relator levar o voto por escrito faz sentido. Os outros levarem o voto por escrito, então eles não estão debatendo nada. Não é um plenário. São 11 caras que votam e depois faz a conta. Lá o presidente, Luiz Fux, sabe contar até 11, até 10 até, porque ele não precisa votar. 6-4 ganhamos. Isso quando o voto não vai a maioria na mesma direção por motivos diferentes. Você não sabe nem a razão do voto. Ó, eu votei a favor, mas por causa desse motivo. Mas e aquele, o outro motivo, você não sabe mais nada. Pode isso? É a nossa tradição. Tradição é o diabo. Tradição é o diabo. É esculhambação você levar o voto por escrito, todo mundo com aquele monte de voto. As sessões duram 2 dias, 3 dias, porque eles não acabam os votos. Aí a sabatina dura 2 horas, a sessão dura 4 dias. Tá, é invertido. O ministro Moreira Alves, que foi presidente do Supremo, dizia: fundamental o voto é para divergir. O relator votou, você é a favor do relator? Fala, concordo com o relator. Para que perder tempo? Aí vem aquela exibição de conhecimentos jurídicos. Ele é a favor disso ou ele é contra? O que ele acha dos votos levados por escrito? O que ele pensa das decisões monocráticas? 70 e tantos % das decisões do Supremo são tomadas por uma pessoa. Supremo Ministro Federal, não é Supremo Tribunal Federal. Eles inverteram tudo. O que ele acha disso? E as declarações a todo tempo para a imprensa? Então, o presidente fez o que tinha que fazer, indicou alguém que ele e os seus assessores entendem que é qualificado. Se é qualificado ou não, cabe ao Senado dizer. E é alguém que defende a visão de mundo do presidente, que é natural. A democracia é assim. O presidente e o Senado, 2 poderes eleitos democraticamente, escolhem aquele que vai fazer parte de um poder que não conhecerá o voto. Além deste, não há cargo de alto escalão que fica 30 anos. Deputado é 4, senador é 8, presidente é 4, podendo ser 8. E o ministro do Supremo pode ser 30, como esse aí, 27. Então, precisa levar muito a sério isso. A chance do Senado levar a sério? Eu não tenho muita esperança, não. Já está lá o presidente conversando com o Dias Toffoli, senta com o Davi Alcolumbre, já faz aquele conchavão e vamos para o próximo ministro, que vai ser o do Marco Aurélio em junho do ano que vem. Lamentável se a gente não abrir uma nova linha, o Senado não atuar de uma forma diferente,
fazendo com que o Cássio, uma vez entrando no Supremo, seja a prova acabada de que era o desejo do Senado, porque testou tudo e falou, esse é o cara, tem que entrar para ninguém depois ficar falando mal. Do jeito que é hoje, e se ele repetir o que aconteceu com os outros, vai ser mais um ministro para a gente dizer, olha, é um ministro de um tribunal que não representa os interesses do Brasil, porque o Senado não faz a sua parte. O Senado, o presidente fez o que tinha que fazer. Agora é com o Senado. Vamos torcer para que, pela primeira vez, façam o que tem que fazer.